Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, a paz do Senhor Jesus, meus amados, estamos aqui para juntos lermos mais uma vez a santa, bendita e gloriosa Palavra de Deus. Pela bondade de Deus, hoje chegamos aqui para lermos o capítulo de número 13 do livro de Gênesis, que tem como assunto a separação entre Abraão e Ló. Leamos, portanto, a palavra do Senhor. Versículo 1. Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado sul, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. Verso 2. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. Verso 3. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Versículo 4. Até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. Verso 5. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas. Versículo 6. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Verso 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então a terra. Verso 8. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Verso 9. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Verso 10. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Verso 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Verso 12. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Verso 13. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Verso 14. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente. Verso 15. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, e à tua descendência para sempre. Verso 16. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Verso 17. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Verso 18. E Abrão mudou as suas tendas, e foi e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Muito bem, meus amados irmãos, nós lemos aqui mais um capítulo da Palavra de Deus,
capítulo 13 do livro de Gênesis. Para a nossa meditação, meus amados, eu quero reler com você aqui os versículos 7 ao 12, que nos dizem assim: E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então a terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Verso 9: Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Verso 10: E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Verso 11: Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. E partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Verso 12: E habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Meus amados e queridos irmãos, neste capítulo, vemos que Abrão e seu sobrinho Ló separam-se. As riquezas de ambos, em forma de rebanhos, haviam crescido muito, e o espaço para os dois juntos se tornou pequeno. Abraão deixa que Ló escolhesse um novo lugar para se estabelecer. Ainda que Abrão, como chefe do clã, é quem tinha esse direito de escolha. Ló examina com os olhos as regiões circunvizinhas e escolheu o melhor possível segundo a sua avaliação pelo que viu. Abraão então permanece onde estava, na terra de Canaã. A sequência dos capítulos, meus amados, nos mostra que Ló, devido à sua escolha carnal, se deu muito mal. Acabou habitando junto das cidades perversas e imorais de Sodoma e Gomorra. Primeiro, Ló foi levado preso com a sua família pelos exércitos de Quedorlaomer. Abraão precisou socorrê-lo. Depois teve de sair de Sodoma por ordem de Deus, pois o Senhor iria destruí-la. Na saída da cidade, ele perde a sua esposa, pois essa desobedeceu a ordem do Senhor ou dos anjos de não olhar para trás. Meus amados e queridos irmãos, essa história nos ensina a respeito de duas formas de se viver nessa terra: viver por fé ou viver por vista dos olhos. Esse último modo é representado por Ló. Ló é o tipo de crente carnal, cujo relacionamento com Deus é frio e distante. Sua sobrevivência espiritual depende da ajuda de outros crentes fervorosos, que o ajudam e oram continuamente por ele. Às vezes, esses crentes que o ajudam é um pai, uma mãe, uma esposa, um esposo. Esse crente carnal, meus amados, vive pondo a família ou a si mesmo em grandes dificuldades, pois, à semelhança de Ló, tomam decisões, fazem escolhas sem orar a Deus, baseados apenas no que vê ou no que sente. Esse crente, meus queridos, como Ló, gosta de viver pertinho das sodomas da vida, ou seja, das práticas inconvenientes para um verdadeiro cristão. Meus queridos, como já vimos, o fim desse tipo de crente é muito triste, caso não mude de vida. Por outro lado, meus irmãos, nós temos o crente Abraão, que escolheu viver por fé. Abraão deixa que Ló escolhesse a região que este quisesse. Pois quem vive por fé, meus queridos, sabe que o segredo de ser abençoado não depende de lugar ou de circunstâncias, mas da presença de Deus ao nosso lado. Se Deus estiver conosco, você pode ir para o deserto, lá para o Saara,
que com certeza você vai ser próspero e abençoado lá. Por outro lado, você pode ir para o melhor lugar segundo a avaliação humana. Se Deus não estiver com você, você vai voltar envergonhado. Assim, Abraão tinha plena convicção de que para qualquer lugar que fosse, ele seria próspero e abençoado, pois Deus estaria com ele. Aleluia! Assim, meus queridos, após Ló se separar de Abraão, Deus volta a falar com o patriarca. Renova a ele as suas gloriosas promessas. E realmente, como vimos, Abraão continua sendo abençoado, enquanto Ló só se meteu em problemas para onde foi. Amados irmãos, escolha viver por fé. Não confie em suas próprias inteligência e capacidades ou sabedoria. Confie inteiramente em Deus. Deixe que Ele guie os seus passos e seu caminho. Meu amado irmão, escolha viver no centro da vontade de Deus e não nas proximidades das sodomas deste mundo. Ou seja, fique longe, meu querido, minha querida, dos prazeres pecaminosos deste mundo. Deus então será contigo e Ele vai lhe abençoar grandemente aonde você estiver, aonde você for, assim como Deus abençoou o nosso pai na fé, Abraão. Meu último recado: escolha viver por fé e não por vista. Amém. Aleluia. Convido você, meu prezado, minha prezada, a orar comigo neste momento. Querido Deus, soberano Pai, quantas vezes somos tentados, Senhor, a escolher, a fazer negócios, tomar decisões baseados, Senhor, em nossa própria sabedoria, em nossa própria inteligência, baseado apenas naquilo que vemos com nossos olhos. E Tu nos ensinaste nesse dia pela Tua palavra que viver por vista, Senhor, é uma vida de fracasso. Que o Senhor nos ajude a imitar Abraão e viver por fé, Senhor, para que nós sejamos prósperos e abençoados em tudo, assim como foi o nosso Pai na fé. Ajuda-nos por Tua graça, é o que Te pedimos em nome de Jesus. Muito bem, meus amados irmãos, chegamos aqui a mais um final, do quadro Vivendo a Palavra, e espero você amanhã para nós lermos o capítulo 14 aqui do livro de Gênesis. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua família.